Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre São Joséense lá no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paranaense 2023. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá falar sobre essa vitória do Furacão 5-2 sobre o São Joséense no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, pela primeira partida das quartas de final do Campeonato Paranaense 2023. Uma partida aí que assumiu contornos bastante peculiares pelo fato de que os principais adversários esperados pelo Atlético nem eram os jogadores do São Joséense, com todo respeito à equipe de São José dos Pinhais, mas preocupavam e muito a comissão técnica, as condições do gramado no Estádio do Pinhão e o forte calor da cidade de São José dos Pinhais, que já haviam sido problemas na primeira partida entre as equipes, na primeira fase do torneio, quando alguns jogadores do Atlético saíram reclamando do gramado e alguns desses jogadores, inclusive, com bolhas nas solas dos pés em razão do forte calor. E hoje o Atlético acaba encontrando uma dinâmica muito favorável quando o Kelvin, a meu ver, de maneira acidental, mas também de maneira muito bonita, é importante que a gente reconheça, tentando encontrar o Pablo na primeira trave, acaba exagerando no contato que ele faz com a bola pelo fato de estar pressionado pela defesa do São Joséense e acaba encobrindo o goleiro e marcando um bonito gol, que nem foi o único naquele momento, porque poucos minutos depois a gente teve uma arrancada do Zé Ivaldo, deixando alguns adversários para trás, contando também com uma atrapalhada do defensor do São Joséense, do último defensor, que tenta o corte da bola e fura, permitindo que o Zé saísse na cara do goleiro e ampliasse a vantagem do Atlético ainda nos primeiros minutos de jogo. E aí, nesse cenário, a gente tinha duas possibilidades que seriam interessantes. Ou o Atlético aproveitava esse momento de fragilidade defensiva e possivelmente emocional de um adversário que vinha sendo superado com alguma facilidade nesses momentos iniciais, ou o Atlético controlava o jogo com a posse, retia a posse, negava a bola ao São Joséense para realmente frustrar o adversário e levar essa vantagem, de repente, até o final, ou ampliá-la em alguma situação específica, e assim se preservar de uma partida que a gente já imaginava que seria difícil e desgastante a nível físico. Porém, a gente não viu isso. A gente viu um Atlético que até tentou fazer isso nos primeiros momentos, mas que na segunda metade do primeiro tempo acabou se complicando, permitindo um crescimento do São Joséense, que acaba encontrando um gol com o Ricardinho, até um bonito gol, uma batida de média distância de perna direita, onde o Bento nada pôde fazer, mas o Atlético acabou levando sorte, um misto de sorte com competência, quando um lançamento do campo de defesa é mal afastado pelo zagueiro do São Joséense e acaba permitindo que o Pablo saia em condições de finalizar e fazer o 3-1 ainda no primeiro tempo. E o Atlético leva essa vantagem de 2 gols no placar pro intervalo, quando o Tua saca o Kelvin para a entrada do Madison. Confesso que não entendi a substituição, porque achava que o Kelvin vinha fazendo um bom jogo, o primeiro dele com a camisa número 2, que acho que era natural depois da saída do Nico, e coloca em campo o Madison, que felizmente, assim como o Kelvin vinha fazendo, também fez um bom jogo no segundo tempo, embora eu particularmente não goste dos laterais cobrados na grande área adversária, acho que acaba sendo um desperdício da posse de bola, mas o Madison é inegável, entra bem, impondo um ritmo acelerado de jogo, e acaba sendo uma peça importante para o Atlético no segundo tempo, bem diferente do que a gente viu durante toda a segunda etapa em relação ao controle do jogo, o Atlético tendo mais dificuldades, permitindo algumas ocasiões ao São Joséense. E acho que a gente tem que destacar uma certa fragilidade defensiva, sem nunca esquecer de que essa zaga que entrou em campo hoje, com o Matheus Felipe, com o Zé Ivaldo e com o Fernando, nunca tinha atuado antes junta em nível competitivo, e era natural que não existisse a melhor sincronia entre esses elementos. De qualquer maneira, fica aí o destaque de que o Atlético precisa evoluir de maneira organizacional na sua defesa
para poder encarar os principais desafios da temporada. E nesse cenário, o Atlético ainda acaba fazendo o 4-1 com um belíssimo chute do Vitor Bueno de perna esquerda, um jogador que tem um crescimento de rendimento muito importante nesse início de temporada, porque já havia terminado a temporada 2022 contando com alguma desconfiança de parte dos torcedores que enxergavam nele um jogador talentoso, mas de pouca mobilidade, de pouca entrega dentro de campo. A gente vê um Vitor Bueno procurando mais o jogo, e nesse contexto de procurando mais o jogo, ele mais uma vez é decisivo com um bonito gol, um recurso de finalização que poucos jogadores têm, principalmente com a perna que não é boa, como foi o caso do Vitor hoje. O Atlético sofre o segundo gol do São Joséense em uma jogada de bola aérea, mais uma jogada de bola aérea que termina em gol contra o Atlético, onde o Zé Ivaldo desvia uma bola que acaba passando por cima do Bento, que reconheço que não fez a melhor leitura da jogada naquele momento e também falha na origem do gol do São Joséense, do segundo gol do São Joséense. E no finalzinho a gente teve, né, a penalidade assinalada, ao meu ver, assinalada de maneira correta, e depois bem convertida pelo Roque, que desloca o goleiro do São Joséense, acho que acaba batendo um pouco fraco na bola, quase permite a reação do goleiro, a defesa do goleiro, mas acaba marcando o quinto gol, que é importante para ele nesse retorno, porque é um jogador extremamente talentoso, em quem a gente aposta muitas fichas como diferencial técnico dessa equipe, juntamente com o Terence, para que o Atlético possa ter aí grandes objetivos na temporada. Acho que uma coisa a se destacar, não gostei das substituições do Turra, nem das entradas de Hugo Moura e Alex Santana no meio de campo, onde o Atlético perde aquele que vinha sendo seu principal articulador até aquele momento, né, os seus principais articuladores, porque saem tanto Fernandinho quanto o Vitor Bueno, para a entrada de um volante de marcação e de um Alex Santana que não só não vem em boa fase nesse começo de 2023, como também não é esse articulador, ele procura pouco a bola, tem muita qualidade, tem chegada à frente, tem capacidade de finalização das jogadas, tanto de média e longa distância, quanto invadindo a área adversária, mas o Alex não é esse articulador, e aí o Atlético perde terreno no meio de campo e acaba permitindo um crescimento perigoso do São Joséense, que se fosse um adversário tecnicamente mais qualificado, talvez tivesse complicado mais a vida do Atlético. E também não gostei da entrada do Julimar pelo lado direito, achei que um jogador que teve tão pouco tempo de jogo na primeira fase do torneio, eu pessoalmente preferia ter visto o Coelho mais tempo em campo, até porque acredito que ele produziu o suficiente para estar em campo durante mais tempo, mas gostei da entrada do Roque, a gente tinha vontade de vê-lo em campo com a camisa do Atlético mais uma vez, e ele acaba marcando um gol importantíssimo para esse recomeço dele com a camisa do Atlético, depois de servir a seleção brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria. Achei que, assim, a gente poderia falar de jogador a jogador, mas acho que não vale pela questão aí do pouco entrosamento da defesa, a gente acabaria sendo injusto. Acho que vale destacar a falha do Bento, bons jogos, tanto de Kelvin quanto de Madison. Zé Ivaldo talvez tenha sido o melhor jogador em campo, não só pelo gol, mas porque dos elementos do sistema defensivo, acho que foi quem mostrou mais solidez. Matheus Felipe não foi mal, também eu achei que não foi maravilhosamente bem, fez uma partida aí dentro do esperado. E a gente teve um Fernando que dividiu opiniões, né? Vi gente falando que ele foi melhor que o Pedrinho, vi gente falando que ele foi muito mal hoje. Particularmente gostei, achei que ele teve boas participações em alguns momentos. Acho que a tendência, consequência, principalmente agora, porque o Fernando, a gente não pode esquecer, acabou de se recuperar de dores no tornozelo, né? Tá voltando a entrar em campo agora, deve ter um crescimento de rendimento e imagino que será titular do Atlético na concorrência com o Pedrinho, porque é um jogador, ao meu ver, melhor e mais pronto do que o Pedrinho. Eric, achei que fez um bom jogo, tanto circulando a bola quanto oferecendo proteção na defesa. Acho que segue sendo, dos volantes de contenção do meio de campo do Atlético, o mais importante, o mais confiável. E acho que começa bem a temporada nesse sentido, ganhando espaço que anteriormente já foi do Hugo Moura, que hoje, mais uma vez, achei que não entrou bem. Tanto a nível de imposição física, que é uma coisa que a gente espera dele, quanto a nível de precisão técnica, poderia ter feito um jogo melhor e já fez jogos melhores do que fez hoje. Diferentemente do Fernandinho, um jogador de muito recurso técnico, muito importante, muito inteligente na circulação da bola. E aquilo que eu falei na live da Tretes na última... Poxa vida, terça-feira, quarta-feira, eu vou ficar devendo essa informação para vocês.
mas um jogador que a gente percebe a importância dele quando está em campo e acho que ela fica ainda mais perceptível quando ele não está em campo. O Atlético perde muito recurso no meio de campo quando não tem o Fernandinho, mesmo que o Turra tenha colocado o Alex Santana, que também é muito bom jogador. Vitor Bueno, mais um bom jogo dele, ganha moral para a sequência da temporada, acho que pode ser importante para o Atlético, seja como titular, o que eu particularmente considero uma questão um pouco mais arriscada a nível defensivo, seja como uma boa alternativa do banco de reservas, que é o que eu faria, mas respeito a parte da torcida que quer continuar vendo o Vitor como sendo titular do Atlético. No ataque, achei que tanto o Canóbio quanto o Coelho correram bastante, achei que nenhum dos dois foi absolutamente brilhante, mas ofereceram alternativas, procuraram as jogadas, foram importantes, assim como o Pablo, que no primeiro tempo ainda mostrava muita vontade de marcar um gol, né, o artilheiro do torneio, insiste nessa questão e acaba sendo recompensado por essa volúpia com aquela falha que eu mencionei do zagueiro do São Joséense, que ele aproveita para marcar o terceiro gol do Atlético. Mais uma boa partida do Pablo, importante para que ele mantenha essa moral e seja importante ao longo de 2023. Não gostei do Julimar, achei que tocou pouco na bola e o pouco que tocou não foi lá muito impressionante. Mas a gente tem que destacar o retorno, né, do Vitor Roque ao Atlético. Não foi a primeira partida dele, a primeira dele foi contra o Londrina. Mas espero ver o Roque titular, tanto na volta quanto São Joséense, no próximo final de semana, quanto na sequência da temporada. É um jogador que tecnicamente é muito acima da média. E repito o que eu já falei em outros momentos, a gente não deve vê-lo durante muito mais tempo por aqui, seja na metade do ano, seja no mais tardar no final do ano. O mais provável é que a gente não tenha mais Vitor Roque. E enquanto ele está aqui, sendo esse jogador tão diferenciado como ele é, o Atlético precisa colocá-lo em campo, até para manter a valorização que ele vem sofrendo. E nós, torcedores, devemos aí apreciar, porque não é sempre que a gente vai ter um grande craque em início de carreira de maneira tão perceptível vestindo a camisa do Atlético. Então é isso, gente. Agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense na segunda-feira no canal da Rádio Caldeirão, durante o podcast. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.